Olá, povo de Deus, a graça e a paz de Jesus. Boa noite, bom fim de tarde, início de noite. Graça e a paz. Estamos aqui começando mais uma transmissão aqui do nosso culto. Hoje a transmissão, mais uma vez, não está sendo ao vivo e há uma razão muito especial para isso. Hoje eu estou paralelamente pregando, né, enquanto vocês assistem esse vídeo, essa gravação. Eu estou pregando no aniversário de uma igreja pela qual fui convidado e a transmissão é ao vivo, né? Então, havendo esse recurso tecnológico, estou aqui com os irmãos por meio dessa gravação que os irmãos estão assistindo agora no modo estreia, mas estou também ao vivo, se assim Deus permitir, com os irmãos e irmãs da Igreja Batista em Colina Azul. Deus abençoe a todos e todas. Aproveita aí esse minutinho inicial aí, compartilha o link, convida aí os irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para cultuarmos a Deus. Uma outra informação para os amigos e amigas que estão chegando: vocês estão percebendo aqui que o nosso cenário está um pouco diferente. Eu estou na minha casa e o contexto, infelizmente, não é muito agradável. Nós recebemos notícias aí de que nesse final de semana está havendo uma certa onda aí, né, de ameaças aqui no bairro. A violência, infelizmente, nos assustou um pouco e nós recomendamos aos irmãos e irmãs, né, enquanto liderança da igreja, que ficássemos em casa até discernirmos melhor o que é que aconteceu nesse final de semana. Então, também como uma forma de dar exemplo e de incentivar os irmãos ao cuidado, a gravação está sendo feita aqui na minha casa. Eu estou gravando isso aqui como uma questão mesmo de dar exemplo aos irmãos, tá bom? Então eu também permaneci aqui quietinho em casa até que a gente discirna melhor isso, a gente receba notícias melhores, né? Até se a gente saiba se foi somente conversa de um WhatsApp ou não, o que é que realmente está acontecendo no nosso bairro. As notícias ainda estão um pouco confusas, mas a questão é que, de certa forma, essas notícias elas se espalharam, né? Um número significativo de pessoas soube disso, então nós não vamos pagar para ver, né? Então a orientação minha enquanto pastor e enquanto membro da liderança da igreja foi que os irmãos e irmãs evitassem sair nesse final de semana até que a gente recebesse uma notícia melhor, né, de paz e de que isso foi resolvido. Então, por isso a transmissão está sendo feita aqui em casa, e nós não deixaremos de orar pela nossa igreja, tá bom? Um outro aspecto, somente para orientar os irmãos sobre por que a nossa transmissão está num formato diferente, é que também os instrumentos estão na igreja, né? Eu estou sem instrumento em casa, então hoje nós faremos um culto de oração e de meditação na palavra, mas não teremos música, tá bom? Isso será especialmente para esse culto aqui que os irmãos estão assistindo. Creio que o próximo a gente já conseguirá retornar a um formato mais tradicional que estamos acostumados. Bom, acredito aí que a gente já deu um certo tempo para quem queria compartilhar, divulgar para os irmãos e irmãs, amigos e amigas. Já temos aí quase 5 minutos desde o início dessa transmissão, então nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui. Como eu não estou ao vivo, o chat ele está permitido, vocês podem até estar participando do chat ao vivo, mas eu não estou lendo, né? Motivo óbvio, é uma gravação. Então não tenho como saber os pedidos de oração, mas nós vamos orar
aqui apresentar a Deus as nossas famílias, orar pelo nosso bairro, pela paz, insistir, perseverar em oração pela pandemia, né? Estamos todos e todas, de certa forma, cansados, mas não podemos parar de orar e de se cuidar, né? Então nós vamos clamar ao Senhor por isso. Amém? Quero também orar pela nossa construção, a nossa reforma, né? Estamos avançando. Eu quero crer agora, né, já podemos começar a pensar em prazos e estamos trabalhando aí para que no primeiro domingo de dezembro a gente consiga retornar. Estamos trabalhando nisso. Peço aos irmãos e irmãs que estejam em oração, né? Quando chove, a obra infelizmente atrasa, porque estamos trabalhando numa parte que é aberta, né? Mas vamos perseverar em oração, tá bom? Para que Deus segure um pouco a chuva aí enquanto o pedreiro estiver trabalhando e que a gente consiga aí, quem sabe, no primeiro domingo de dezembro já retornarmos, ainda com aquelas medidas de segurança, um certo número limitado de cadeiras e distanciamento, todas as medidas de segurança possíveis, mas nós seguiremos e conseguiremos retornar, tá bom? Então os irmãos e irmãs fiquem em oração nesse sentido. Bom, já temos motivos aí para nós clamarmos bastante, por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, a levar seu pensamento ao Pai bendito. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença. É no nome de Jesus que nós nos reunimos enquanto igreja, porque cremos, Senhor, em Jesus. Cremos na cruz, cremos no sacrifício redentor, cremos que por meio do sangue de Jesus Cristo nós somos feitos irmãos, nós somos, Senhor, vocacionados para a missão de sermos filhos de Deus, de sermos igreja, de sermos irmãos uns dos outros, de espalharmos vida, de proclamarmos boas novas. Senhor, por isso estamos reunidos no nome de Jesus, mesmo nesse modo virtual, Senhor, onde não estamos aqui com proximidade física uns dos outros, mas desde já te agradecemos, Senhor, por esse recurso tecnológico em que podemos de alguma forma nos manter conectados uns aos outros, Senhor, por meio de um recurso tecnológico. Senhor, em nome de Jesus, que esse tempo em que estamos aqui reunidos seja de fato um tempo de bênção, de vida e de paz. Que o Senhor, em nome de Jesus, use, ó Deus, cada um desses recursos como um instrumento teu, para que a tua palavra, Senhor, alcance o teu povo, alcance cada casa, cada família, cada irmão da nossa igreja e também cada pessoa que está, Senhor, assistindo esse vídeo, que nós talvez conheçamos ou não, Senhor, mas que estão sendo alcançadas por esse recurso tecnológico, que sejam também, Senhor, alcançadas pelo teu poder, pela tua graça, pela ministração, Senhor Deus, da tua palavra, que sejam alcançadas por Jesus de Nazaré. Senhor, nós queremos, Senhor, também orar por esse tempo em que vivemos, essa pandemia, e rogamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque nos corações, para que as pessoas, Senhor, não insistam em desrespeitar as medidas de segurança. Senhor, que as pessoas não desanimem de usar máscaras, que as pessoas não desanimem dos cuidados com álcool gel, com higienização, Senhor Deus, com vigilância sanitária. Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas não desanimem do distanciamento social até que a gente consiga viver uma vitória. Senhor, que as consciências de cada um, de cada uma, Senhor, estejam alertas e que as pessoas sejam vigilantes e prudentes. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente não viva um retorno, Senhor, uma piora, algo, Senhor Deus, que faça com que essa doença volte àquele pico tão terrível, Senhor Deus, de um ciclo tão terrível de mortes. Nós oramos para que tudo isso vá diminuindo, Senhor, diminuindo todas essas notícias, tanto de contaminação quanto de mortes, todas elas, Senhor, elas estejam em uma escala decrescente. Nós clamamos por isso e clamamos ao mesmo tempo para que essa vacina, Senhor, alcance êxito, que o Senhor ilumine a mente de cada pesquisador e pesquisadora,
que tem, Senhor, dado a vida, que tem, Senhor Deus, investido seus estudos, seu tempo. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, com graça, competência, êxito, para que essa vacina, Senhor Deus, surja e seja acessível à população quanto antes. Pai, em nome de Jesus, nós também oramos pela nossa construção, nossa reforma na igreja e clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue a nos abençoar. Os recursos são poucos, Tu sabes, ó Deus, mas nós já temos vivido milagres e suplicamos a Ti, em nome de Jesus, continua, Pai, a providenciar mais milagres. Que o Senhor, ó Deus, envie pessoas para somar com essa obra, para contribuir, ó Deus, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, concluir, ó Deus, essa obra e para que possamos, em nome de Jesus, Senhor, retornar ao templo com segurança o quanto antes possível. Pai bendito, ajuda-nos, Senhor. Tu sabes da história da nossa igreja, Tu sabes dos nossos recursos, Tu sabes, Senhor Deus, que é com fé e com luta. E Deus, nós sempre dependemos de Ti e o Senhor nunca nos desamparou e por isso nós estamos colocando, Senhor, essa construção em Tuas santas mãos. Vem, Pai amado, em nome de Jesus, nos guiar mais uma vez, Senhor. Vem, Pai amado, trazer a provisão mais uma vez, Senhor. Pai bendito, nós também queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor toque no nosso coração para recebermos a Tua palavra, que no nome de Jesus a Tua palavra venha como vida, como semente que entra em uma terra boa, cria raiz, cresce, dá frutos, que seja assim a Tua palavra em nós, que ela, Senhor Deus, enraize a nossa vida e nos faça crescer como árvores frutíferas. Que a Tua semente, Senhor Deus, faça de nós instrumento de vida. Ajuda-nos, Senhor. Estas coisas nós oramos, Senhor. No nome de Jesus. Pai, nós também queremos nesse momento clamar pelo nosso bairro. De uma forma especial, queremos clamar por Cajazeiras 11. Queremos Te pedir no nome de Jesus, Senhor Deus, que a Tua paz venha sobre esse lugar. Senhor, são notícias um tanto quanto confusas, mas todas elas são notícias tristes, Senhor Deus, que apontam para um processo de violência em nosso bairro e nós suplicamos a Ti em nome de Jesus, ó Deus. Toma a frente, Senhor, que todo coração perverso seja transformado. Pai, em nome de Jesus, que toda intenção malvada seja desfeita. Que o Senhor toque, ó Deus, em cada coração mal intencionado, Senhor. Mudando, Senhor, o desejo perverso do coração. Transformando, Senhor, em nome de Jesus. Pai, seja também com os agentes de segurança pública, Senhor Deus, que estão agindo em nosso bairro. Que o Senhor, em nome de Jesus, também seja com estes, Senhor Deus, para que também não hajam de maneira equivocada, que também não sejam perversos, mas que, Senhor, sejam agentes de vida e de segurança e que o Senhor ajude, ó Deus, Pai. A segurança pública é um assunto tão complexo e nós queremos entregar em Tuas santas mãos, Senhor, porque não queremos ouvir notícias de mortes, de destruições, de ameaças, de violências. Queremos, Senhor, o que o nosso coração deseja mesmo, Senhor, é paz, vida, transformação, conversão. Ó Pai, por isso nós rogamos a Ti, Senhor, que haja intervenção Tua em tudo isso que estamos vivendo em Cajazeiras 11 e que venha, Senhor, notícias de paz, Senhor. Paz, vida, em nome de Jesus. Essas coisas nós oramos no nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero te convidar a ler a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor.
Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras: desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? O texto em que nós lemos, ele se situa num contexto muito bonito. No finalzinho do capítulo 11, Jesus encerra com as palavras: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras que são tão preciosas para a tradição cristã, e muitos cristãos sabem esses versículos de cor. Essas palavras do final do capítulo 11 estão diretamente ligadas ao contexto que se abre para nós no capítulo 12. Naquele tempo, o jugo era aquilo que se considerava como a interpretação da lei que era tomada sobre si. Era muito comum que o povo judeu tomasse
as ordenanças da lei de Moisés como um jugo sobre a sua própria vida. E já naquela época havia uma diversidade de interpretações na lei, e esse conjunto de interpretações era conhecido como o jugo do rabino, né? Era aquilo que você tomava sobre si, sobre como lidar com a lei. Jesus, ele olha para aquela multidão que estava, de certa forma, sobrecarregada pelo jugo daquela época. As interpretações da lei que eram feitas eram como um peso sobre aquelas pessoas. E Jesus então olha para aquela multidão e diz: vocês estão sobrecarregados, estão pesados, estão colocando sobre vocês um peso absurdo. Parem de carregar esse peso, tomem o meu, porque é leve. Parem de ser afligidos por essa interpretação da lei, por essa interpretação da Bíblia que esses fariseus, esses líderes religiosos estão jogando sobre vocês, e sigam a interpretação da Bíblia que eu estou dando a vocês. Porque ela é leve, ela traz leveza para a vida. Ela não vai mais atormentar vocês. Ela vai deixar a vida de vocês mais leve. Observe que isso que vai ser a abertura para o capítulo 12 é o grande pano de fundo. Jesus dizendo às pessoas que ele tem uma interpretação da Bíblia que torna a vida leve. Isso nos diz muito e nos diz uma coisa muito séria. É possível que a gente interprete a Bíblia de um modo que torne a vida das pessoas pesada. Fariseus faziam isso. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos fazer uma interpretação da Bíblia que torne a vida das pessoas mais leve, que torne a vida mais agradável, que suscite nas pessoas um desejo maior de viver. Aí o capítulo 12 se abre dizendo: naquela ocasião. É no contexto em que ele está dizendo que ele tem leveza. Naquela ocasião, o que acontece? Jesus passa por lavouras onde havia cereal, havia o milho, mas era sábado. E os discípulos estavam com fome. E o que os discípulos fazem? Colhem as espigas porque estavam com fome, eles colheram para comê-las. Os fariseus, olha o que diz o verso 2. Os fariseus vendo aquilo. Os fariseus, eles estavam meio que seguindo Jesus, sabe? Isso aqui como a gente fala aqui na Bahia, na crocodilagem, sabe? Estavam seguindo para ficar olhando e apontar um erro. Parece que na vida tem gente assim, né? Tem gente que esquece de viver só para ficar olhando a vida do outro até apontar um erro. E Jesus vai e recebe aquela acusação dos fariseus dizendo: olha os seus discípulos aí, olha o que eles estão fazendo, é lícito isso, é permitido trabalhar no sábado? E aí Jesus vai e mostra para eles que sempre houve uma certa transgressão no sábado, só que isso era seletivo. Jesus vai e diz a eles: vocês se lembram que Davi, que era o rei, e os seus companheiros entraram uma vez no santuário, pegaram um milho, uma comida, desculpe, um milho não, um pão, que era exclusivo, né, como uma oferenda a Deus, como uma oferta a Deus, e somente o sacerdote poderia tocar e comer. Aí Jesus vai e diz assim: olha, você se lembra que Davi e os seus companheiros fizeram isso? Mas Davi era rei. É seletivo. Jesus está denunciando a eles: olha, existe uma interpretação aqui que é seletiva. Tem alguém que pode desobedecer e tem alguém que não pode. Jesus está mostrando para eles que a interpretação que eles faziam da Bíblia fazia com que determinados grupos não recebessem pedradas e outros
recebessem todas as pedras do mundo. Jesus não se contenta em alfinetar o rei Davi. Aí chega no verso 5 e diz: ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Aí Jesus problematiza. Os pobres que têm que obedecer à lei e estão fora do templo não podem no sábado fazer, mas os sacerdotes, ironicamente, por estarem no templo, fazem. Aí Jesus denuncia o rei e denuncia a liderança religiosa. E naquela época, quem que mais oprimia o povo? Reis, lideranças políticas, e sacerdotes, lideranças religiosas. Jesus usa a própria Bíblia para dizer muito sobre a época em que ele estava vivendo, onde lideranças políticas e lideranças religiosas eram perdoadas e protegidas pela interpretação bíblica que era feita, enquanto o povo era esmagado, oprimido e tinha sobre si um jugo pesado. Os versículos eram sempre favoráveis a reis e líderes religiosos. E os versículos eram sempre pesados para o povo pobre. E talvez você conheça diversos contextos religiosos em que a liderança pode tudo, mas os membros não podem nada. Quantos e quantos contextos a gente já viu assim? Quantos e quantos contextos? Jesus denuncia isso. Jesus denuncia. E ele denuncia afirmando uma coisa que é muito poderosa e que eu e você precisamos crer pela fé. Olha o que ele diz no verso 6 até o verso 8. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Primeira afirmação. Aleluia. Irmão, isso é de arrepiar. Jesus se afirma maior que o templo. O templo era o grande lugar santíssimo para a mentalidade judaica. O templo era o lugar onde Deus se revelava e era intocável. Jesus diz: eu sou maior que o templo. Ser maior que o templo é ser maior que toda a estrutura religiosa. Jesus está afirmando: eu sou maior. Isso é uma afirmação central nos evangelhos e nós precisamos crer nisso pela fé. Por que que nós questionamos às vezes tradições religiosas e até mesmo tradições bíblicas? Porque nós cremos que Jesus é maior que o templo. É maior que o templo. Nós cremos que Jesus está acima disso. Jesus não é escravo das tradições religiosas. E aí Jesus prossegue no verso 8. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus estava acima do sábado. Ele é Senhor. Ele manda no sábado. E enquanto os fariseus queriam usar o sábado como um contexto para deixar discípulos com fome, Jesus mostra que ele está acima disso. Acima disso. Só que o senhorio de Jesus não é um senhorio de alguém que quer apenas mostrar poder. Jesus se revela Senhor e se revela Senhor com uma extrema ética, com uma ética extremamente profunda. Por quê? O versículo 7, Jesus diz àqueles fariseus: se vocês soubessem o que significam estas palavras, ele está citando o profeta Oséias,
desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Jesus está dizendo, olha, se vocês entendessem os profetas, se vocês entendessem a ética dos profetas, e Deus falando por meio dos profetas, dizendo, desejo misericórdia e não sacrifícios, vocês não teriam condenado inocentes. Jesus, olha o que Jesus fez. Jesus chamou de inocente aqueles que transgrediram a lei no sábado para matar a fome. Por favor, olhe o que está escrito. Jesus chamou de inocente os discípulos que transgrediram a lei no sábado para matar a fome. Jesus inocenta todo aquele que transgride a lei religiosa. Quando o assunto é defender a vida, é tornar a vida leve, é tornar a vida em abundância, Jesus inocenta. E enquanto alguns ficam brigando com versículos dizendo é pecado, transgrediu, Jesus chama de inocente, não impugna pecado, não acusa, não chama de pecador, Jesus chama de inocente. Você está percebendo isso aí? O que os fariseus fizeram nada mais era do que pegar a lei que está na Bíblia e acusar os discípulos, porque eles desobedeceram no sábado. Eu vou ler novamente o verso 7. Palavra de Jesus. Jesus falando com fariseus. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Inocentes. Você está entendendo a dimensão disso? Jesus inocenta aqueles que transgridem leis religiosas injustas, aqueles que transgridem mandamentos religiosos injustos, que não discernem a vida, que oprimem pessoas, todos aqueles que transgridem isso são inocentados por Jesus. É por isso que o pastor Martin Luther King, quando lutou pelo movimento de libertação do povo negro nos Estados Unidos, pelo direito do povo negro a votar e pela libertação por leis justas, o pastor Martin Luther King, ele no púlpito pregando, disse que é nosso dever moral desobedecer uma lei injusta. E o pastor Martin Luther King ficou conhecido por um grande movimento de desobediência civil. Por quê? Porque as leis nos Estados Unidos eram injustas, eram leis de segregação racial, e ele disse, é nosso dever enquanto cristãos, é nosso dever moral desobedecer uma lei injusta. Por quê? Porque diante de Cristo, todo aquele que rompe com uma lei que destrói a vida, todo esse que rompe com essa lei, que desobedece essa lei injusta, é inocentado. Jesus chama de inocente quem desobedece uma lei indecente. Indecente. Por isso as pessoas me perguntam, pastor, o senhor é corajoso de pregar sobre determinados temas? O senhor não tem medo? Não, não. Porque o meu coração está firmado nessa palavra, que é o Evangelho e a palavra de Jesus. Pastor, mas Levítico disse isso, Deuteronômio disse isso, mas Jesus disse que ele é maior que o templo, e que ele é maior que o sábado, e ele chamou de inocente os seus discípulos quando quebraram uma lei para proteger a vida, para matar a fome. Porque há um dever moral e ético de desobedecer a lei
quando precisamos repensar os tempos e defender a vida. Esse é Jesus. O texto do Evangelho vai prosseguir e Jesus, ele era provocador. Jesus está tendo uma discussão com os fariseus e sabe o que é que ele faz no verso 9? Saindo daquele lugar, e ele estava no meio de uma rua, dirigiu-se à sinagoga deles. Jesus estava discutindo com os fariseus e ao invés de ir para casa, Jesus foi para a sinagoga. Chegando lá, tinha um homem com as mãos atrofiadas e ainda era sábado. Os fariseus então decidiram provocar Jesus. E pode então curar no sábado? Jesus vai e cura e diz, claro. Claro. Jesus denuncia inclusive a hipocrisia financeira, porque Jesus diz, olha, se vocês aí pegarem um dos animais de vocês, uma ovelha, aconteceu alguma coisa de ruim, vocês não vão socorrer ela no sábado? Jesus denuncia a hipocrisia daqueles fariseus e dizem, vocês estão mais preocupados com o bem de vocês do que com a vida. Claro que eu vou curar. E Jesus vai e cura aquele homem. E aí os fariseus ficam tão irritados que o verso 14 diz que eles começam a conspirar para matar Jesus. Aí a Bíblia vai dizer a partir do verso 15 que Jesus ele se retira, cura ainda outros doentes, e então o Evangelho de Mateus nos diz a partir do verso 17 que tudo isso aconteceu para se cumprir uma profecia de Isaías. E o que é que diz essa profecia? Eis o meu servo a quem escolhi, o amado em quem tenho o meu prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Olha o ministério de Jesus. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Jesus não ficava brigando com os fariseus, Jesus instruía os fariseus, mas quando a coisa ficava muito feia, Jesus se retirava. E aí ele diz no verso 20, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Presta atenção nesse verso 20. Caniço é um tipo de cana fina que hoje a gente usa muito na pesca. Quem pesca aí deve conhecer caniço. Não quebrará o caniço rachado. Tem muito a ver com o ministério de Jesus. As pessoas que já estão rachadas, ele não parte. Não. Jesus não pega a gente já fragilizada na vida e esmaga mais ainda. Os religiosos daquela época faziam isso com a sua interpretação da Bíblia. Pegavam pessoas que já eram socialmente esmagadas e jogavam a interpretação da Bíblia que esmagava mais ainda elas. Jesus não. Ele não quebra o caniço rachado. E diz mais, não apagará o pavio fumegante. Você já viu uma brasa? Se você tira ela da fogueira, o que é que acontece? Ela vai ficar até o tempo em que ela aguentar e ela apaga. A brasa fora da fogueira é só uma questão de tempo para que ela apague, mas em Jesus não, no ministério de Jesus, ele não está interessado em apagar a brasa, em apagar o pavio fumegante. Ele não está interessado em apagar esses que já estão com o seu pouco tempo de vida. Sabe? É o pavio que está ali, fadado a com o tempo se apagar. Jesus não vai e apaga. Os fariseus pegavam as pessoas esmagadas que já estavam ali definhando, sabe? Apagando aos poucos. E com sua interpretação da Bíblia, queriam apagar mais ainda essas pessoas. Não. Não. Ele não faz isso. E olha o que diz. Até que leve a vitória à justiça. Sabe o que é isso? Até que ele faça a justiça vencer. Até que ele faça a justiça vencer. O ministério de Jesus é incessante até que a justiça vença.
Aí deixa eu te dizer uma coisa. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos corpo de Cristo, quando a Bíblia nos diz que o Espírito de Jesus foi derramado sobre nós, quando Jesus nos diz que nós seremos testemunhas, significa que eu e você somos a continuação do ministério de Jesus aqui na terra. O pastor Eovaldo Ramos, ele diz que Deus não tem plano B. O plano de Deus é a igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, o ombro de Cristo somos nós. As mãos de Cristo somos nós. Os pés de Cristo somos nós. Se Jesus tem um ministério que não cessa até levar a justiça à vitória, até fazer a justiça vencer. Se esse é o ministério de Jesus, e nós somos o corpo de Cristo, esse também é o nosso ministério. Nós temos o ministério de reinterpretar a Bíblia para tornar a vida leve. Nós temos o ministério que afirma que Jesus é maior que o templo e que Jesus é maior que o sábado. Nós temos um ministério que proclama inocente todo aquele que transgride uma lei religiosa injusta. Nós temos um ministério que tem a coragem de chamar de inocente quem rompe com versículos opressores. O nosso ministério é incessante na luta pela justiça, até que a justiça alcance a vitória. Até que a justiça alcance a vitória. No meio desse caminho, as pessoas que estiverem com fome encontrarão comida. As pessoas que estiverem com as mãos atrofiadas pela vida encontrarão cura, vida, libertação, transformação. Esse é o ministério que nós recebemos de Jesus. Esse é o ministério. Nós estamos com coragem de seguir Jesus? Estamos com coragem de peitar os fariseus do nosso tempo e chamarmos de inocentes aqueles que romperam com leis religiosas opressoras? Ou continuaremos semelhante aos fariseus, citando Levítico e Deuteronômio, cheio de soberbas? Soberba essa que nem nós obedecemos. Continuaremos? Acho incrível como alguns crentes às vezes amam citar Levítico e Deuteronômio, mas nem leram esses livros. Você sabia que Levítico proíbe misturar tecido? Qual a roupa que você está usando agora enquanto você assiste essa transmissão? Se você estiver usando jeans e algodão, mano, tu já pecou, tu está condenado por Levítico. Você come camarão? Eita, tu está condenado. Come carne de porco? Condenou. Já comeu carne com sangue? Condenou. Você tem um quintal, você planta coisa? No seu quintal, você mistura mais de 2 sementes aí? Você tem uma diversidade aí você planta mamão, você planta aipim, planta mais alguma coisa? Tá errado. Em Levítico só pode as sementes permitidas
e somente um tipo. Misturou semente, já era. Pastor, eu tenho uma horta, devo ter uns 7 tipos de planta aqui. Ih, irmã, você pecou. Será que a gente não está igual aos fariseus, sendo seletivo? Será que a gente não está querendo as mesmas vantagens que o rei Davi e os sacerdotes tinham? Onde eles podiam desobedecer, mas os outros não podem? Será que a gente não está assim? Dizendo o que é que a gente pode fazer e o que é que os outros não podem? Não é melhor a gente se converter e ter a coragem de fazer o que Jesus fez? Chamar de inocente quem rompeu lei injusta? Será que não está na hora da gente ter coragem de peitar fariseu? Ou lá no fundo, a gente está com medo? Ou lá no fundo, a gente é fariseu? O que nós somos? Crentes em Jesus ou um bando de fariseu? A minha oração, meu irmão, minha irmã, é que eu e você sejamos crentes. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a coragem do Santo Espírito permaneçam sobre todos nós e sobre toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Paz seja com todos.